Olá, muito boa noite. O programa Doc.com desta semana está no ar na sequência das entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos por Ponta Grossa. Vamos conversar hoje com mais dois vereadores, o Celso Cieslak, ele que é do PRTB, e também o Paulo Balancin, do PTN. Os dois falam para a gente a respeito do que pensam sobre a política e também como pretendem desenvolver o trabalho na Câmara Municipal de Ponta Grossa a partir do ano que vem. Nós vamos conversar também a respeito da eleição da mesa executiva da Câmara, que está aí caminhando para a sua reta final. Afinal de contas, a posse é no dia 1º e a eleição da mesa executiva também no dia 1º de janeiro. Não saia daí, já já nós voltamos. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, na continuidade das entrevistas com os vereadores eleitos e também reeleitos aqui em Ponta Grossa. Hoje conversamos com o Celso Cieslak, que fala para nós, ele que é do PRTB. Boa noite, Celso. Boa noite, tudo bom? Pois é, uma eleição aí, eu tenho falado para todos que têm passado por essa cadeira, bastante disputada neste ano, né? Eleição no último dia 2 de outubro, e os que conseguiram se eleger ali realmente é porque tiveram expressão aí diante da comunidade, diante do eleitorado pontagrossense, né? Para o pessoal que não te conhece, que não sabe um pouco da tua história política, conta um pouco para a gente qual que é a tua trajetória aí profissional e a entrada na política. Boa noite a todos. A minha trajetória profissional ela já é longa. Eu estou há 30 anos na polícia, fiquei 1 ano e pouco no Exército, fui da Polícia Militar, fui da Polícia Civil, entrei na polícia em 1989, estou até hoje, há 4 anos como superintendente da 13ª de Ponta Grossa e região, que o pessoal confunde um pouco, né? É subdivisão, nós temos 20 cidades, que é comandada por Ponta Grossa, num total de 1.200.000 pessoas, né? E é extensa, é a maior do estado, né? Sou nascido em Curitiba, né? Minha família toda é de Palmeira ali, meu pai é nascido em Santa Bárbara e estou em Ponta Grossa há 21 anos, né? Sou formado em Direito pela UEPG aqui de Ponta Grossa, sou pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas, acho que o único ou um dos únicos gestores que vai ter a Câmara dessa vez. E na política faz 2 anos que eu me filiei no PRTB, não tinha interesse em ser político e o nosso presidente, que é o seu Edenir, né? Ele foi 1 vez, 2, 3, que eles estavam procurando líderes na cidade para formar o partido, que o partido ele estava desmantelado na cidade já há algum tempo, né? Não tinha representatividade, e ele formou um grupo, e o grupo seria que ninguém entrasse no partido com mais de 1.000 votos. E fizemos um trabalho bem feito na cidade, e aproximadamente 8.000 pessoas votou nesse partido, e eu fui eleito. Pois é, o PRTB realmente, né? A gente que acompanha sempre, levando as informações, quando o pessoal fazia as contas lá, esse partido, essa coligação, esse partido vai eleger tanto, o PRTB raramente aparecia lá entre os que elegeriam, né? Mas, logicamente, o trabalho foi feito e agora deu resultado. E você, entre os 23 eleitos, foi o que fez menos voto. Isso. Mas dentro do partido e dentro do grupo, como você falou, sem os figurões, né, conseguiu se eleger, né? Esse trabalho foi bem feito. O trabalho foi bem feito, inclusive alguns figurões que pretendiam vir para o nosso partido, mas já teriam feito nas outras eleições 1.500, 1.600, não conseguiram se eleger, e a gente já tinha trilhado que nenhum figurão entraria de princípio, né? Até nós formar o partido e eleger 1 ou 2 vereadores. E no final deu certo e elegeu eu com quase 1.000 votos. Pois é, e agora essa linha de atuação na Câmara, já deu para se acostumar aí com a ideia de ser vereador, agora está próximo, né, de tomar posse e começar o trabalho na Câmara. Verdade, dia 19, agora segunda, a gente vai ser diplomado, né, pela Justiça Eleitoral, e a gente já começa a se inteirar do que a gente pode fazer lá dentro da Câmara, né? Quem não é político não tem uma ideia formada do que fazer. Várias ideias, né? Porque eu acho que projeto é só depois que estiver no papel e ser aprovado. Então eu tenho várias ideias para a população, para pessoas mais carentes. A gente sempre trabalhou com pessoas carentes, na delegacia passa
milhares de pessoas por ano, eu atendo ali, faz 4 anos que eu tenho atendido, acho que já passou umas 30 mil pessoas nesses 4 anos, pessoas com vários tipos de problemas, tem pessoas de médicos, advogados, mas a maioria são o povão. E é o povão que votou em mim, eu tenho certeza disso, policiais, e eu pretendo estar voltado, né, tanto para segurança como para assistência. Pois é, esteve aqui outro dia com a gente também o sargento Ghiaroni, né, que também é da Polícia Militar, né, falando também da questão envolvendo a ideia de que se votasse em um, né, representante da classe, elegeria. No seu caso, da Polícia Civil. Verdade. É que na Polícia Militar ela tem uma diferença, que o quadro da Polícia Militar de Ponta Grossa ela é bem maior. Eu, se fosse... Envolve bombeiros também, né? Envolve o bombeiro e tal, inclusive envolve até parte da Guarda Municipal da autarquia que está voltado para o militarismo, né? Eles usam uniforme e tal, então tem aquela... na hora de votar, vão votar para alguém que está no meio deles. E ele, meu amigo, o Ghiaroni, a gente vai fazer um trabalho junto lá, voltado para a segurança, né? E buscar recursos, né? Que eu sempre falo, onde eu tenho ido, que a segurança pública não é dever do município, e sim do Estado, né? E o interessante é ir buscar fora de Ponta Grossa recursos, que nem em Curitiba a gente tem muita amizade com o deputado Mauro Moraes, que é o deputado da segurança pública, né? Sim. E quando chega lá em Curitiba, é ele que tem a voz para solicitar para a secretaria ou para o governador empenhos, equipamentos, viaturas, policiais que venham para a cidade que está muito deficitária. Sim, inclusive entrevistamos o Mauro Moraes já no doc.com há algum tempo. Realmente ele explanou todo esse trabalho voltado para a segurança pública. E na Câmara, além de você e do Ghiaroni, que são novatos, né, na Câmara, o Ezequiel, o pastor Ezequiel, né, embora tenha essa ação e talvez as pessoas conheço mais por essa parte de pastor e essa ligação com a igreja, mas ele também foi militar, né, da Polícia Militar, e tem levantado a voz na Câmara em relação a isso. Agora ganha corpo, tem até, já vi gente chamando da bancada da bala da Câmara Municipal. Né? Se for para o lado positivo, defender a segurança, muito bem. Com certeza, agora nós estamos em 3, né, que já estão denominando a bancada da bala. E são 3 pessoas experientes, né? Inclusive ele é aposentado, Polícia Militar, o Ghiaroni já tem 20 e poucos anos e eu já tenho 30 anos de polícia, não é novato que estão entrando lá. E voltando no deputado Mauro Moraes, eu tenho contato com ele faz muitos anos, sabe? E eu acredito que vamos trazer bons frutos para a cidade, né? E o pastor Ezequiel também, eu acho que dos que foram reeleitos, ele foi uma grande surpresa, porque ele quase duplicou os votos dele. Foi o único dos vereadores que conseguiu aumentar os votos. Os outros todos diminuíram. Todos diminuíram, então prova que ele fez um bom trabalho tanto com a ala evangélica, né, que ele é pastor da igreja, como também ele batalhou sozinho, né, mas batalhou pela segurança de Ponta Grossa. Pois é, e falando nessa questão de segurança, é um assunto recorrente, né, até pouco tempo atrás, não deixou de ser, agora um pouco menos, até pouco tempo atrás falava-se muito da questão da saúde, né, batia muito em cima dessa tecla. Não que deixou de ser importante, logicamente que temos que melhorar bastante. Né? A questão da educação, aqui, principalmente em Ponta Grossa, no que compete ao município também, vai bem. Agora, a segurança tem preocupado, né? E a gente sabe que a segurança é um compromisso do Estado, mas é um dever de todos, né? Tem mais ou menos uma frase que fala isso, né? E o município tem feito com a Guarda Municipal, né? Mas a gente sabe que a abrangência aqui que compete à Polícia Militar, à Polícia Civil, é grande, é uma área bastante extensa. Você comentou que é a maior divisão, né? Maior divisão do Estado. Pois é, então, realmente, o caminho seria realmente o governo do Estado para conseguir recursos nessa área. É verdade, porque quando dá algum problema mais grave na segurança pública da região, a gente tem que deslocar policiais de Ponta Grossa para ir atender. E deslocando policiais de Ponta Grossa vai deixar descoberta a cidade. Não só a Polícia Civil vai em rebeliões, transferência de presos, qualquer tipo de casos mais graves que aconteça, como a Polícia Militar também desloca o choque, desloca policiais e hoje a Polícia Civil de Ponta Grossa a gente está em déficit com o pessoal. Diminuiu bastante, a tendência é aposentar muita gente agora por causa
dessa PEC que estão criando e da Previdência, né? O pessoal estão pedindo aposentadoria. Vai ser uma debandada do Estado agora e não tem previsão assim de momento de concurso. Então, cada vez está mais difícil e a criminalidade aumentou muito em Ponta Grossa e na região. Pois é, eu tenho dito sempre, a gente discute com quem passa aqui, a questão de Ponta Grossa estar evoluindo, crescendo, a questão industrial, chegando muitos recursos, né, da iniciativa privada, avançando na medida do possível também nas questões do poder público. Agora, esse é o bônus, e junto com o bônus vem o ônus, que é realmente a questão do aumento da criminalidade. Pessoas às vezes vêm na busca do emprego e tudo mais, acabam não conseguindo, né, forma a esses bolsões de favela, né, e logicamente que o Estado tem que estar, e em cada município, né, o Estado através da sua estrutura em cada município, estar preparado para combater essa criminalidade, porque a gente tem visto e tem suscitado muito a questão da discussão da maioridade penal, né? Porque adolescentes, né, de 13, 14, 15, 16 anos ali cometendo crimes e crimes graves, né? Latrocínio e por aí vai. Então, realmente é preocupante essa questão. Vocês veem dessa forma também? Vejo dessa forma. Eu acompanho muito a segurança pública porque passa tudo por mim ali os casos mais graves, né? Na superintendência. E eu vejo que a criminalidade ela aumenta todo dia. Realmente, se trazer empresas tal, vai vir pessoas da cidade pequena para procurar emprego aqui. A maioria não consegue emprego, né? Até a empresa está se formando, demora 1 ano, 2 anos, e aquelas pessoas ficam ansiosas. O caso do Telêmaco Borba, né? Que vieram fazer a Klabin, tinha 3, 4 mil funcionários e eles ficaram. Hoje é um dos maiores índices de criminalidade de homicídio do Paraná e ali. E Ponta Grossa ela é uma cidade que, com toda essa crise, ela continuou crescendo e vindo indústria. E o povo vê isso aí, vislumbra que ali vai ter emprego. Não tendo emprego, vão furtar, né? Então, o cadeião está superlotado, né, com quase 800 presos. A 13ª, que não era para ter preso, hoje tem 40 presos. Teve uma rebelião agora, final de semana. E a penitenciária também está lotada. Nós não temos local para colocar preso, né? E se não tem local, geralmente eles ficam na rua, né? E a criminalidade aumenta cada dia. Pois é, e mudando um pouquinho de assunto, a questão da linha a ser seguida na Câmara com relação à Prefeitura Municipal. Nós tivemos aí a reeleição do prefeito Marcelo Rangel, do PPS, e vai ficar à frente da Prefeitura pelos próximos 4 anos. Como você imagina o PRTB, e você, logicamente, atuando, né, como representante do PRTB na Câmara em relação a ser base do governo, oposição, independente, como que você imagina? O PRTB é independente, mas eu tenho uma amizade muito grande com o prefeito Marcelo Rangel, não é de hoje, é mesmo antes dele ser político. E na minha campanha, inclusive, eu fui junto com ele para prefeito, né? E pretendo estar na base do governo, mas sempre voltado para o povo. Eu só, se tiver que dar um voto e fiscalizar, vou fiscalizar em favor do povo. Se estiver errado, não vou votar. Se estiver certo, a gente vai a favor do governo. E ele sabe disso. Tanto o Sandro como o Marcelo, o pai, Nilson de Oliveira, a gente tem uma amizade muito grande de uns mais de 20 anos já. Tá certo. E a questão que envolve este momento aí, pré-posse, né? É discussão da mesa executiva, né? A presidência, vice-presidência, primeira, segunda e terceira secretaria, e que envolve aí uma eleição bem peculiar, 23 vereadores, são 23 votos, e o pessoal correndo atrás de formar um grupo com 12, né? Que garantiria aí a eleição. E 12 mesmo assim é arriscado, né? Porque lá na hora talvez a gente tenha acompanhado e a experiência, o histórico mostra isso, que às vezes muda na hora. Então, 12 ou mais integrantes. Como que tem sido essa conversa, Celso? Não, as conversas já começaram, né? Por causa que hoje tem duas chapas praticamente lançadas, ou 2 candidatos a presidente, né? Os 2 praticamente são da situação, né? Não vemos ali nenhum que seja da oposição ao prefeito, né? E está dividido. Está dividido, eu vejo que hoje está meio a meio. Que nem você falou, vai ser no dia que vai decidir, ou na véspera, né? Ou no momento, dependendo da secretaria que vai elegendo o pessoal, até a vice-presidente tem a mudança na hora ali, toda eleição acontece. Pois é, e é interessante
esta disputa pela presidência, né, pelo maior cargo dentro do Poder Legislativo Municipal, que são dois do mesmo partido, né? Verdade. Até o Mainardes esteve aqui recentemente falando a respeito da sua predisposição, né? Falando na formação de grupo, e o Mingo também, e os dois são do DEM, né? Isso. O Mingo, inclusive, foi convidado, até é bom a gente passar essa informação para o telespectador do Doc.com. O Mingo Menezes, do DEM, que também vislumbra aí, está articulando a candidatura à presidência, foi convidado a estar aqui. Ele optou por não vir, né? Agradeceu o convite. Ele falou que não está dando entrevistas porque é uma estratégia dele, né? Até para ele não precisar, de repente, omitir alguma coisa. É uma estratégia por conta dessa articulação para a mesa executiva, ou seja, ele realmente está trabalhando nisso, né? Uma prova de que está, porque se não estivesse só jogando, né, um nome, ventilando, né, poderia vir perfeitamente, mas foi uma estratégia que ele adotou. Agora, dentro dos 23, né, são ali o Mainardes que já foi presidente lá atrás, é presidente atual, né, e busca aí permanecer, e o Mingo que não foi candidato várias vezes, né? E agora conseguiu a eleição e também está pleiteando. Dentro dos 23 vereadores, vocês já tiveram alguma reunião assim com bastante gente, mais de 12, que poderia de repente estar formando esse grupo? Já tivemos reunião essa semana passada, nós estamos com um grupo de praticamente 11, que é o 11 ou 10, que é o número mágico que eles falam, porque na hora você decide com mais um ou dois. E o Mingo, que é o Domingos, né? O Mingo, o vereador, ele foi várias vezes candidato, a gente sabe disso, e agora ele ganhou a eleição. Ele é o candidato, é o vereador mais velho da Câmara, né? Uma pessoa sábia, ele sabe o que está fazendo. Ele tem o apoio também do deputado Plauto, né, que os dois candidatos são do DEM, né, e quem tem o comando do DEM aqui em Ponta Grossa é o Plauto, é sabido isso, e não fez nenhuma objeção para ele sair candidato ou o Mainardes. Inclusive, na reunião que eu fiquei sabendo, os dois estavam juntos na mesma mesa em Curitiba e o Plauto abriu para os dois saírem candidato, né. Então não vai ter um constrangimento se alguém do lado do DEM venha para o Mingo ou vá para o Mainardes. Mas hoje eu acredito que está dividido e deve ter uns 2 ou 3 indecisos. Então está meio a meio, daí esses indecisos que vão decidir a eleição. Então daqui para frente, aí Natal até o Ano Novo ali, as discussões para trazerem esses indecisos devem aumentar. Eu acredito que sim, eu acredito que a partir de segunda-feira, né, que é a diplomação, às 14 horas, eu acredito que depois das 18 horas começa a decidir a mesa, né? Porque você sabe que tem cargos importantes, que é o primeiro secretário, né? Ali, sim, que junto com o presidente são as pessoas que decidem, e outros cargos ali na mesa, eu acho que decide a partir de segunda-feira. E também acredito que não é só sendo da chapa que você pode pegar um cargo na mesa. De repente você tem, para presidente seja determinada pessoa, para primeiro secretário, para vice-presidente, você tenha novos amigos lá da outra chapa que pode votar em você. Então nós estamos, a partir de que eu faço parte, já o pessoal sabe, aberto do lado do Domingos, né? Nós estamos estudando quem seriam os nossos candidatos, ou quem sabe até deles que viriam para ser primeiro secretário, segundo, terceiro vice-presidente. Pois é, e envolve também, né, a questão das comissões, né? As comissões, porque se formar um grupo com maioria para ficar e eleger o presidente e os demais cargos da mesa, também a tendência é que se tenha a maioria dentro das comissões desse grupo. E a gente sabe que comissões como a de legislação, justiça e redação e a de finanças, orçamento e fiscalização são as mais disputadas, as que passam a maior parte dos projetos. Também passa essa composição nessas conversas. Verdade. O nosso grupo não falou dessas da Comissão de Justiça e tal, mas nós sabemos que a Comissão de Justiça é uma das mais cobiçadas, porque é ali que se decide, né? Passa ali para depois ir para a presidência, né? Então nós estamos estudando, porque aquilo que eu falei para você, de repente a presidência seja uma pessoa
e primeira secretaria e a Comissão de Justiça seja outro. De repente, eu estou de um lado com o Domingos e tem uma pessoa certa lá que eu acho que é aquele advogado, aquele amigo, que seria o ideal para a comissão, principalmente para a Comissão de Justiça e para a primeira secretaria. Então, é o que eu falei para você, presidente uma coisa, vice-presidente outra, e as comissões são outras, que pode ser até de outro grupo. Pois é, e essa questão também, Celso, dessa renovação, né? A questão de quase 70% de renovação na Câmara, você é um dos nomes novos, né? Como que você encara até essa responsabilidade de representar essa renovação na Câmara neste momento? Eu acho uma grande responsabilidade que o povo pediu a renovação. O povo. E eu acredito que agora, quem não tiver uma boa administração, assim, fiscalização, projetos, e que mostre lá daqui 2, 3 anos que trabalhou pelo povo e fez alguma coisa e apareceu, e projetos que seja de vulto, ele não vai se eleger mais. Que nem eu falei para você, de todos os candidatos que se reelegeram, só um aumentou o voto. Todos os outros diminuíram pela metade o mesmo. Como eles tiveram um grande vulto de voto na última eleição, eles conseguiram ainda se eleger. Na próxima não se elege mais se eles não trabalharam para o povo. O povo está descontente com o político. Como você vê na parte também estadual e federal, vai ter uma grande renovação na próxima eleição. Eu acredito que os 70% dos deputados não voltarão mais a ocupar os cargos. Pois é, essa questão dessa insatisfação da população com a classe política, logicamente é reflexo do que acontece no país, né? A gente vê aí casos de corrupção, lava-jato, e a cada dia também projetos que não são tão a favor da população sendo aprovados por outros interesses. Se tem um lado positivo, né, de tantos pontos negativos, se tem um ponto positivo, é que a população passou realmente a acompanhar mais de perto o trabalho dos políticos, né? Essa mobilização que teve por impeachment da ex-presidente Dilma, por toda essa turbulência que passa o país, e sem entrar no mérito se foi certo ou se foi errado, mas a população, ela ficou mais atenta aos políticos. E isso refletiu nas eleições municipais deste ano. Eu acredito que a população ela tem as redes sociais, né? As redes sociais são muito fortes, então você posta ali muitas coisas que deixaram de fazer, ou que fizeram errado, ou projetos que foram contrários à população, e foi decidido pelas redes sociais essa eleição. E vejo também que não remodelou todo o quadro, porque os que estavam ali fizeram alguma coisa para a população. Né? Eles têm já os seus os líderes, né? Nas vilas, quem trabalhou eles fizeram, não é todos que tiveram, você sabe que a oposição ela não tem muito, não consegue muitos projetos tal, aprovar ali na Câmara, né? Inclusive o nosso grupo agora que nós estamos formando, a gente vai ficar coeso depois, se vencer a eleição, venceu, senão nós vamos ficar coeso, porque se você tiver 10, 11, sempre aquele que apresentou o projeto lá você poderá aprovar, que é o 12º. Então eu acho que foi uma resposta não só pela corrupção, que o povo muitas vezes é levado pelas redes sociais, pelas TV, pelo rádio, a deixar votar ou a votar em pessoas erradas, né? É o caso agora que eu não concordo, eu acho que a renovação da Previdência não vai trazer nada de bem para a população, porque hoje o cidadão já se aposenta aos 65 anos. Só que eles não sabem que se eles entrar mais velho no trabalho, eles não vão poder se aposentar aos 65. É 70, 75, e é isso que o governo quer. Inclusive com funcionário público, né? Pessoas que já trabalharam 30 anos, 35, ele quer que pague um pedágio. Mais 3, 4 anos, né? O cara não vai trabalhar na polícia com 60, 65 anos, ele não vai conseguir nem enxergar o computador. Então eu vejo que a população, ela buscou nas redes sociais, buscou a TV, ela foi até diminuir o tempo e viu quem fez alguma coisa, não. E os que se elegeram, é o que eu estava falando para você, ou que fizeram alguma coisa ou muito pouco, senão não teriam diminuído pela metade os votos deles. Tá certo, Celso, a gente está chegando ao final
deste bloco, dessa nossa conversa, né? Gostaria de desejar aí boa sorte no seu mandato na Câmara e que a Câmara como um todo, independente de novatos, os antigos, né, experientes, como eles têm chamado, independente, a Câmara é uma só, Ponta Grossa se vê representada e se fez representada através das urnas nesses 23 vereadores. Esperamos que todos possam desenvolver um bom trabalho. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição e pretendo fazer a diferença lá na Câmara. Eu sempre tive um contato com o povo e mesmo não sendo vereador, eu consegui muitas coisas para o povo, voltado para a saúde, educação, para a segurança pública, famílias pobres, famílias de presos. E eu acredito lá, eu já tenho a Polícia Civil e a Polícia Militar como amigo na parte de segurança e vou procurar também na parte assistencial ajudar o povo de Ponta Grossa. Tá certo, então, nós conversamos com o Celso Ceslac, superintendente da 13ª Subdivisão Policial, e vamos dar sequência também, no próximo bloco, a outro novato também na Câmara Municipal, que é o vereador eleito Paulo Balancin, ele que é do PTN. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, é um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, na sequência das entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos que têm passado aqui pelo doc.com. Hoje recebemos o Paulo Balancin, ele que se elegeu pelo PTN aqui em Ponta Grossa. Boa noite, Paulo. Boa noite, Eduardo, e estamos aí à disposição. Pois é, eleição bastante concorrida e que a população aí expressou essa renovação nas urnas. Quase 70% das cadeiras da Câmara renovada. Você é um deles. Como que se deu aí essa participação, né, na política, Paulo, e que levou, né, resultou nessa votação que você fez? Eduardo, isso daí é um trabalho de muito tempo, né? Eu faz 20 e poucos anos que eu trabalho com o Juscelito, né? Então a gente se tornou uma pessoa popular e pelo operário também. Então a gente tem uma grande responsabilidade. Eu acho que todo mundo, Paulo, você é candidato, não sei. Eu saí uma vez, não me elegi por muito poucos votos, né? E essa vez, graças a Deus, com a ajuda de muita gente, muitos companheiros, a gente conseguiu. É uma eleição muito difícil, né, Eduardo? Tinha 517 candidatos, para sair 23, eu fui, acho que, o 12º, 13º mais votado, então é muito difícil. Então agora a gente tem uma grande responsabilidade. Pois é, mais concorrido que vestibular, aí, muitos vestibulares por aí, né? E, ao contrário do vestibular, que é a competência através da prova, essa é a influência diante da população, expressando através do voto. Quantos votos chegou total você fez? Eu fiz 1.731 votos. 1.731. Nessa conjuntura de que todas as votações baixaram, é voto pra caramba. É bastante voto. E a gente teve um porém, porque a gente tinha 2 vereadores eleitos, né, na chapa, que seria o Taíco e o professor Careca, né? Então, para mim, para o Florenal, foi uma pegada difícil. Mas graças a Deus, né, a gente tem um serviço prestado, né? A população reconheceu e agora a gente, esses 4 anos, vai estar lá para fazer valer o voto desses amigos que confiaram na gente. Pois é, essa questão também, né, passada a eleição, este momento aí de pré-posse, né, que vai acontecer no dia 1º de janeiro, e já a gente vai conversar em relação também a essa discussão da mesa executiva, que as conversas estão avançando, mas passada essa questão, como que você imagina a sua atuação dentro da Câmara? Qual que vai ser o seu perfil, a sua linha de conduta? Eduardo, a minha linha de conduta é sempre tentar ajudar as pessoas mais necessitadas, né? Então, eu acho que mas não é papel do vereador. Mas eu acho que se a gente tiver condição, a gente, que nem por causa do meu trabalho com o Juscelito, então eu vou continuar aquilo que o Juscelito sempre fez, tentando ajudar as pessoas mais necessitadas. Pois é, você sempre cita a questão do Juscelito, um relacionamento, uma amizade, né, entre vocês dois que vem de tempo, né? O Juscelito não escondia de ninguém, né, a preferência também, o apoio dado na sua campanha.
E é interessante isso na política, né? Não se vê em toda hora. Eu já tive a oportunidade de outros prefeitos ter ganho a eleição do próprio Juscelito e eles me convidaram para trabalhar. Então eu sempre falei para os caras, não foi só o Juscelito, a gente trabalha com ele há tantos anos, a gente tem a responsabilidade e eu sempre estamos junto com o Juscelito, quando ele tem mandato e quando ele não tem mandato. Então eu acho que a gente tem um dever, tem que ser homem nesse sentido, porque eu vejo tanta gente, né? Ganhou o prefeito, ele é contra, mas outro prefeito ganhou, outro dia ele vira para o prefeito, né? Por isso que a política é essa bagunça, né? E essa malandragem que nós temos vendo dia a dia, se liga a televisão, é lava jato, lava rápido, né? É uma picaretagem. Pois é, e o Juscelito será que vem para estadual em 2018? Eu acho que se ele sair é um forte candidato e quem vai ganhar com isso é a cidade, né? A cidade, a região. O Juscelito, ele tem a marca que ele deixou, né? Nos anos que ele foi deputado, a população sente muito. E tiraram um mandato dele, realmente, numa coisa assim que até hoje, né, você vê, a Juscelito ficou 8 anos, por quê? Porque deu 100 mil para Santa Casa. Isso é uma vergonha, né? Você vê os caras roubando dia e noite aí, não acontece nada. Então, realmente, quem trabalha para os menos favorecidos tem essa dificuldade com a classe mais elevada, né, que a perseguição é muito grande. Mas se Deus quiser, ele vai voltar e vai ser o deputado mais votado do Paraná. Pois é, essa questão, a questão de trabalhar pelos menos favorecidos e até quem mais precisa realmente do poder público, né? Logicamente que os serviços prestados pelo poder público são para todos, mas quem mais necessita são os menos favorecidos que não têm condições de pagar um plano de saúde, não têm condições de pagar uma escola particular para o filho, né? E aí é que estoura realmente os maiores problemas. A gente tem um exemplo do Juscelito, né, Eduardo? Eu trabalhei com ele, trabalho com ele todos esses anos, os 3 mandatos dele, de deputado, de prefeito, também trabalhei com ele. Você vê, tem o que ele comprou, o colégio, o Verbo Divino, né? Hoje é uma escola profissionalizante e tem 1.500, 1.800 alunos. O hospital regional, queira ou não queira, é mérito do Juscelito, que fez alguma briga com o Requião, né? Então, é uma coisa que hoje atende a cidade inteira, ainda atende pobre, atende rica, atende todo mundo. E um hospital de qualidade, né? Então, é uma coisa assim que eu acho que ele faz muita falta para a região, e até hoje. Ele continua na TV, na rádio, continua atendendo 20, 30 pessoas que passam lá todo dia e a gente sempre atende essas pessoas. Tá certo. Em relação à atuação em alguma área específica ou algum projeto que você já tem em mente? Eduardo, eu tenho um projeto, lógico, eu tenho que assumir primeiro. Falar com o Marcelo, né, pra gente, o Marcelo também falou em campanha, a gente voltar aquele projeto Nosso Campinho para tirar essas crianças da rua, né? Eu tenho uma grande vivência no esporte, a gente tem facilidade, eu acho que é uma coisa que custa bem barato para a prefeitura na parte financeira e na parte social será um bem muito grande para essa população que não tem acesso a esse esporte, assim, que tem que ser organizado. Eu acho que a prefeitura tem condição de fazer isso, a Secretaria de Esportes, a gente tem que pôr o pessoal a trabalhar para fazer o bem para essa população. Pois é, interessante até essa ideia, né? Eu me recordo desse projeto e a gente vê bastante espaços desses campinhos ociosos, né? Nos bairros, nas vilas, por aí. E já linka, né? Eu estava falando isso com o Celso Cieslak no bloco anterior, a questão da violência, porque a gente tem visto muitos adolescentes, né? Outro dia, 2 meninos de 13 e um de 15 anos estavam jogando videogame, no relato deles, falaram, vamos assaltar, né? E foram com uma faca e acabaram tirando a vida de um cidadão, né? Ou seja, até onde chega, né? Talvez se estivesse num projeto desse, né? E logicamente que não é só o esporte, junto com o esporte vem a educação também, conviver em grupo, né? Lógico que talvez o papel dos pais, né? Porque a escola ela ensina, mas quem educa são os pais, né? Talvez estejam falhando, mas o poder público no seu papel de levar a educação, levar o esporte, né? Um projeto como esse pode ser bem recebido. Porque antes, na época que o Juscelito fez esse projeto, era muitos campos, muita criança praticando esporte. Então, tendo alguém, um acadêmico de educação física, tem tantos cursos de educação física na cidade, né? Tem Santana, Sagrada, o PG, né? Então é uma coisa assim que para a prefeitura não vai ser caro e para a sociedade vai ser um bem muito grande. Eu vou falar com o Marcelo, né, com o prefeito, né? E eu acho que o Marcelo também é o prefeito
de todos os vereadores, né? A gente se elegeu, eu estava noutra coligação, mas eu nunca deixei de me expressar de coisa, né, pelo Marcelo. Então eu acho que isso daí é uma coisa agora que a gente tem que fazer uma parceria com a prefeitura, com os vereadores e mais vereadores que tiver junto, né, para a gente tentar tirar essa piazada da rua, porque realmente é o que você falou. A piazada resolveu assaltar, não assaltaram, foram lá e mataram um trabalhador, né, pai de família que ficou órfão, as 3, 4 crianças. Exatamente. Quem que vai criar essas crianças, né? Então eu acho que a gente tem que olhar para esse lado. Pois é, e você citou a questão do prefeito Marcelo Rangel, reeleito, né, para o próximo mandato. E eu tenho feito essa pergunta para todos, né, vai atuar na base do governo, na oposição, na linha independente? Não, tudo, Marcelo, tudo que for bom para a cidade, eu não vou ser contra. E eu vou ter uma facilidade, eu me dou bem com o Marcelo, com o Sandro, então eu tenho essa facilidade, né, da gente, eu acho que a eleição acabou, nós temos que ser pela cidade. O que for melhor para a cidade, a gente tem que ser a favor. Tá certo. Em relação à eleição da mesa executiva, a gente sabe que as conversas já começaram aos poucos, né? Lá atrás, quando foi, teve o resultado dos 23 eleitos, no dia 2 de outubro. No dia 30 de outubro teve o resultado da eleição para prefeito e interfere, né? Lógico. Dependendo de qual candidato ganhasse, poderia ter um apoio e tudo mais. Agora nós estamos próximos aí à posse no dia 1º de janeiro. Como que estão essas conversas? Você tem participado? Já faz parte de algum grupo ou ainda não? Marcelo, eu já participei de 2, 3 reuniões, né? Tem 2 ou 3 candidatos interessados, né? A gente analisando. Eu acho que a gente tem que, todo mundo, ver o que é melhor para ele como vereador e para a cidade, né? Então é uma coisa que a gente tem mais uma semana ainda para decidir, né? Eu acho que todo mundo que está tentando ser candidato tem condição, né? Eu não tenho pretensão de ser candidato, mas eu vou procurar o que for melhor para a cidade e o que for melhor para o próprio vereador, né? Para dar uma condição de trabalho para a gente dentro da Câmara. Tá certo. E essa renovação, muito por conta desse cenário político que a gente vê aí, pessoas sendo presas, né? Curitiba, ali na sede da Polícia Federal, vários ex-figurões aí, até pouco tempo atrás, muito influentes na política, envolvidos em escândalo de corrupção. Nesta semana mesmo vimos a questão lá em Foz do Iguaçu, né? 12 dos 15 vereadores, né? Todos aí envolvidos com o esquema de corrupção. Isso, logicamente, reflete aí na opinião pública e na imagem que as pessoas têm dos políticos. Muito por conta disso, a renovação tamanha que se teve na Câmara, nunca antes ocorrida. Como que você imagina essa responsabilidade de representar essa renovação na Câmara? Para mim não tem problema. Eu acho que a gente tem que ir lá e desempenhar aquilo que você foi eleito para fazer. Porque não adianta, sei lá, discurso todo dia, processo contra aquilo, contra isso, mas no fim do coisa, não é aquilo que a população quer. A população quer que você resolva o problema do dia a dia. Tem gente muito necessitado. Então eu acho que o vereador tem que ir lá e realmente cumprir com aquilo que ele fez na campanha. Eu estou voltando, todo lugar que eu fiz reunião, eu estou voltando a agradecer o povo, os caras até se assustam, né? Porque eu falei que ia voltar lá e ia fazer. Então, eu acho que o cara tem que ser autêntico. Não adianta demagogia na Câmara. Para fazer nome de rua, os caras discutem. Pelo amor de Deus, para dar nome de rua, mas isso daí eu acho que é uma coisa que não tem que parar. É muita demagogia. Então, eu acho que você tem que entrar lá e trabalhar para quem realmente precisa. E eu vou fazer isso, vou estar à disposição realmente 24 horas. Pois é, até interessante. A gente que acompanha diariamente, semanalmente, né, nas segundas e quartas, as sessões da Câmara Municipal, a gente vê que são mais ou menos umas figuras carimbadas, aqueles que usam a tribuna. Toda a sessão estão lá falando, criticando e tal. Boa parte, se não a maioria, estão fora, né? Não se reelegeram. Discurso para encher linguiça, né, Marcelo? Não... Para enganar o povo. Então, isso daí eu acho que tem que acabar. Se a sessão durar 1 hora, mas o que está em pauta? É isso. Você vai votar aquilo ali? Não, mas o prefeito não tampou um buraco lá. Pelo amor de Deus, né? O povo não quer mais saber. Você tem que atuar, não tampou uma vez, no outro dia, o cara vendo, eles têm que ir lá. Prefeito, vamos lá resolver o negócio desse pessoal aí, ó. Ele nos elegeu, colocou nós aqui. E eles têm direito a reclamar. A população tem direito. E daí tá aí, ó. Quem fiscalizou esses 15 vereadores? Foi o povo, né? E é os caras que mais discursaram. Se você pegar um para trás lá, você vai ver. Você tá lá sempre, você vê cada coisa, cada absurdo, né?
Os caras, Muita então, incoerência. até. incoerência. Então, daí, pois agora, mas eu fiz isso. Não, se eu fizesse alguma coisa, você estava lá. É que nem agora. Não, os novos, os velhos. Eu acho que isso daí, os que ficaram lá é porque mereceram. Fizeram a sua parte os 4 anos. Né, Marcelo? Então, é que nem o Marcelo se reelegeu, ele fez a parte dele. Eu acho que cada 4 anos é o contrário de vestibular. Você passou no vestibular, você se forma e vai. O vereador não. Cada 4 anos tem um vestibular. Tem uma prova. E quem decide é o povo. É os 4 anos que você ficou ali. Então, você tem que fazer bem feito. Pois é, muitos têm falado, voltando um pouquinho à questão da eleição da mesa, da divisão entre novatos, né, aqueles que entraram agora, os 15 que entraram, né? Apesar de que o Dr. Zeca, embora tenha não é novato, mas né? não é novato, né? Ele estava como vereador, foi para vice e agora volta para vereador. Mas os 14 ali que estão, os 8 reeleitos, né? E falava-se muito nessa divisão, né, entre novatos e antigos. Existe isso realmente nesse momento? Eduardo, a gente teve uma reunião, acho que 12 ou 13 vereadores que se elegeu. Nós tivemos uma reunião bem no começo. E daí os caras, não, o presidente tem que sair daqui. Eu até falei, ó, não tem como fazer, por quê? O prefeito da minha coligação perdeu, eu falei. O voto eu decido. Falei, mas os vereadores que o prefeito ganhou, como é que vai eleger um outro que não é do... Não tem como, né? Isso aí faz parte da política, tem compromisso com o prefeito. Queira ou não queira, tem. Isso aí faz parte da democracia. Daí, eles, não, eu falei, isso aí não adianta, não tem que esperar, porque na eleição você vê, que nem dizia o falecido Ramalho, até cavalo voa, né? Então a gente tem que ter os pés no chão. Eu vou decidir pelo meu voto naquilo que eu acho com coerência e que for melhor para mim dentro da Câmara, que me dê condição para atender realmente quem a gente precisa atender. Sim, porque... Eu não tenho nada contra. Eu acho que os 8 que se reelegeram mereceram. O povo avalizou eles de volta, né? Então, e quem não se elegeu, tudo bem. Daqui 4 anos tenta de novo, não sei, né? Eu também. Eu já perdi uma vez, é ruim perder. Perdi por bem pouquinho voto. Ainda né? mais estando no mandato. Então, no caso, que não se então é difícil aceitar isso. Mas eu acho que a gente tem que estar lá, tem que se unir, quanto mais a gente... E por muita coisa, muita gente também se elegeu, é porque era muita conversinha, é discussão, o povo ia lá, o cara fica com, né, palavras certas, saco cheio disso aí. Os caras querem ver atitude, quer que resolva o problema do cara que mora no município, que mora na cidade, a gente que vem nos procurar para resolver as coisas, né? Agora não adianta, você vai enrolando, isso dá para fazer, não dá, isso não dá, não dá. Você já tem que falar pro cara, né? Então eu acho que é por aí. E a questão também de dar, e a população é que decide isso, né, através do voto, mas dar oportunidade para outras pessoas, talvez, né? Não que os que estão e não foram reeleitos sejam péssimos vereadores. Não, desenvolveram o seu trabalho, mas a população achou por bem dar oportunidade para outras pessoas. E o que a gente vai ver, acho que muito mais daqui 2 anos para deputado estadual, deputado federal, né? Exatamente, e aí talvez a renovação também chegue aí na casa dos tem 70%. Tem muito deputado que vota contra o povo, né? Todo dia você vê lá em Brasília, os caras se aproveitaram daquele desastre chapecoense, ficaram até às 6 da manhã fazendo votação. Né? Aqueles que fizeram aquilo é... O povo tem que anotar... Esperamos que a população tenha a memória. Tem a memória. Os 2 deputados que nos representam na cidade foram, graças a Deus, votaram contra aquilo, né? Exatamente. É um cara que a gente tem que falar também, né? Deixar registrado. Deixar bem claro que o Sandro Alex e o Léo Machado foram os candidatos que votaram a favor do povo. Agora, os outros que vêm pegar voto aqui, a gente tem que fazer uns outdoor na cidade, esses caras aí. A gente tem que ser bairrista, tem que eleger um pessoal... Porque não tem o menor compromisso, né? Não tem. Vem, pega o voto, né? Cai os paraquedistas, né? Famosos paraquedistas. A gente tem 2 deputados que estão nos representando bem lá. Eu acho que decida esse ou aquele, e vamos trabalhar para o pessoal daqui, porque se você quer cobrar, você vai. Sexta, sábado, eles estão aí. Marcelo, Sandro, né? Exatamente. Aliel, né? Se quer encontrar o Marcelo, está na Rádio Mundi. Se quer encontrar o Aliel, está sempre sexta, sábado, está aí o Aliel. Né? Então, eu acho que é isso daí, independente. Eles têm um compromisso também de ajudar os vereadores da cidade deles, né? Sim, que amanhã certamente. Depois eles precisam da gente também. Então, a gente tem que também falar que realmente eles foram muito felizes e votaram a favor do povo, né? Exatamente. Essa questão é realmente desse compromisso dos deputados, é até interessante falar. Neste momento a gente está tratando mais a questão dos vereadores, porque a eleição municipal foi neste ano. Daqui 2 anos tem eleição para
Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal. E a gente vê realmente muitos paraquedistas vêm, né, pegam algumas lideranças mais próximas, né, fazem uma votação, não tem compromisso nenhum, né, e acabam aí realmente... A cidade acaba perdendo a chance de eleger, de repente, mais deputados federais e estaduais. É um bom momento para já começar a pensar nisso. E queira ou não queira, né? Quanto mais deputado a gente tiver, tanto na esfera estadual como federal, é bom para a cidade de Ponta Grossa e é muito bom para a região, né, Eduardo? Exatamente. A gente viu aí, neste mês, as emendas que foram colocadas no orçamento do ano que vem, da União, né, do governo federal. Certo. Então isso aí também a gente tem que dar mérito. O Pícaro foi um cara que 10 milhões, o Juscelito conseguiu e o Pícaro arrumou 10 milhões. Deve ser uma emenda de bancada, então, aquelas maiores. 10 milhões eles compraram um monte de equipamento para o hospital regional. Até isso que eu estou falando, até um dia que você tiver a oportunidade, entrevista o diretor, o Everson, que é um cara competente, um profissional da mais alta qualidade. Seria bom você falar só para a gente ter uma base para o povo saber o que representa um deputado que ajuda a cidade, né? Então tem muita gente que não sabe isso. Então a gente no meio, o vereador, você que faz a parte política, a gente tem que divulgar o que os caras trazem de bom, porque o político não é tudo ruim, né? Exatamente. Tem ruim, tem bom, isso aí em tudo que é lugar. Então a gente tem que separar o joio do trigo. Quem realmente nos ajuda, você tem que falar bem, né? Então é uma coisa assim que 3 deputados estadual, federal, Ponta Grossa, seria 30 milhões. E eu acho que cabe para a cidade e nós temos a responsabilidade de eleger essa gente que é daqui, né? Pois é, e nesse caso aí do Hospital Regional, até lembrando a história mesmo, realmente foi o Juscelito, na época deputado estadual, que fez o contato do prefeito Vosgrau, na época, com o Requião, né? Logicamente que depois, e praticamente todos os políticos fazem isso, o Requião inaugurou o Hospital Regional sem estar com condições plenas de atendimento, né? Mas a capacidade de 30%, 40%. Mas a obra física foi feita. Foi concluída. E aí, agora, aos poucos, vai sendo... Hoje está praticamente quase pronto, né? Agora, com essa verba do deputado Aliel, vai dar para fazer a maternidade, né? Lá no então mesmo é uma coisa terreno. assim, que depois o Sandro arruma mais uma verba, dá para montar, fazer as coisas que realmente a cidade e a região precisa, né? Que a gente vê tanta gente indo para Curitiba, para Campo Largo, né? É só quem lida com isso, eu sei, porque ali com o Juscelito a gente lida muito com essas pessoas que necessitam, então é uma dificuldade muito grande. E o Hospital Regional é um modelo, né? Você vai lá, é um atendimento 5 estrelas. Até esses dias um amigo, eu nem conhecia, um amigo meu, Paulo, tem um cara ali na Santa Paula que ficou, parece que 60 dias na UTI lá. O cara fala, puta, se não fosse aquilo, é um atendimento de primeiro mundo. Então, é umas coisas assim que a gente tem que dar muito valor, né? A gente vê a saúde fora daqui, Ponta Grossa não é a melhor do Brasil, mas... Avançou muito. Bastante. Eu, a semana passada, Eduardo, eu nunca tinha entrado na UPA lá. Um amigo meu deu um infarto e os caras me ligaram, ele é de Pato Branco, trabalha na cidade industrial e não tem parente nenhum aqui. Daí o irmão dele me ligou, Paulo, dá para você ver? Fui lá ver. Eu não tinha noção o que é aquilo, viu? Que negócio sensacional, é uma coisa assim... Eu fiquei, é um mini hospital lá, um atendimento, o pessoal que trabalha lá, um pessoal atencioso, médicos, nossa, esse menino saiu... Depois fui visitar ele, melhorou, foi transferido para o Bom Jesus. Ele falou, Paulo, daquela UPA lá é coisa de primeiro mundo. É só quem realmente precisa que dá valor para as coisas, né? Às vezes alguém vai lá com unha encravada reclama, né? Mas quem realmente precisa, fala bem. Pois é, e por que não, de repente, mais uma, duas, né? Então, e esse é o papel do deputado federal cobrar. Mais uma UPA na cidade seria ideal, né? Dava uma condição de atender muito mais gente e desafogaria o pronto-socorro, porque o pronto-socorro, coitado do pronto-socorro, eles falam mal, mas é o que salva a pátria há quantos anos, é a porta de entrada, tudo vai para lá. Então, tá agora com o Hospital Regional, com a UPA, se vier mais uma UPA, então já dá porque a cidade menor da região cai tudo aqui, né? E Ponta Grossa é a cidade mãe, né? Então tem essa dificuldade muito grande. Quem põe dinheiro sempre é a Prefeitura de Ponta Grossa, né? Tá certo, então, Paulo. A gente está chegando ao final desse bloco, final desse programa. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no doc.com e desejar aí boa sorte na condução do seu mandato na Câmara. Eduardo, sempre estamos à disposição. Quando você precisar de alguma coisa, algum esclarecimento no decorrer do mandato, a gente está sempre para falar a verdade e falar realmente aquilo que acontece e aquilo que o povo precisa. Eu me coloco à disposição desde já e quando começou a entrevista, falei para você pode perguntar tudo, que eu não tenho nada para esconder. E eu quero fazer os 4 anos com isso, com essa responsabilidade, porque você chegar no pessoal que votou em você, nos meus amigos,
com a mesma condição que eu cheguei para pedir voto. Eu quero chegar em 4 anos de trabalho, chegar lá com eles na mesma condição que eu cheguei para pedir voto. E agradeço você, a TV. Vamos tentar falar com o Marcelo também, né, para a gente dar uma condição sempre boa para a TV aqui, para a gente esclarecer as coisas da cidade. Que essa televisão é para fazer as coisas da cidade. E esperamos que nesses 4 anos você vai lá, nos cobre, quando tiver dúvida, vamos aqui fazer um debate de qualquer coisa que seja de bom para o município. Não vamos fazer nada daquilo que não seja bom para a população. E eu agradeço você e estou sempre à sua disposição. E muito obrigado a você e à TV Cultura. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o vereador eleito Paulo Balancin, do PTN. Nós, com essa entrevista, encerramos o Doc.com de hoje. Se você quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa DocCom. Você também já se habituou a ver as notícias de Ponta Grossa e região também no nosso blog, no www.blogdodoc.com. E você quiser enviar a sua crítica, a sua sugestão, o nosso e-mail é o programadoccom@gmail.com. Um ótimo final de semana para você, até semana que vem. Doc.com, você bem informado.